Vamos para mais uma aula de geografia? Continuaremos conversando sobre o espaço urbano. Na página 58, nós vamos conversar sobre regiões metropolitanas. Vamos saber o que é uma metrópole para depois entender o que é região metropolitana. Acompanhe a leitura. As cidades grandes, além de possuir elevado número de habitantes, costumam oferecer serviços que atendem às necessidades das cidades menores que ficam ao seu redor. Quando isso ocorre, as grandes cidades são chamadas de metrópoles. Então, nós podemos entender que metrópoles são aquelas cidades maiores, as cidades grandes, que auxiliam as cidades pequenas com produtos. Muitas vezes as cidades pequenas não têm determinados produtos e as cidades grandes auxiliam nessa compra de produtos que elas não podem produzir. Continuando a leitura. Com o passar do tempo, as cidades crescem e podem até se misturar, havendo conexões entre ruas, quadras, bairros e serviços. Diferentes cidades podem formar um único espaço urbano com a metrópole, o que recebe o nome de região metropolitana. Então, podemos concluir que região metropolitana são aquelas cidades que elas vão crescendo tanto que acabam se misturando com a outra cidade próxima. Aí são várias cidades que se juntam com a metrópole e aí se cria a região metropolitana. Vamos ver um exemplo de região metropolitana. Continue a leitura no terceiro parágrafo. A cidade de Tóquio, capital do Japão, cresceu tanto que chegou a se misturar com outras cidades que ficavam ao redor dela. Com isso, a região metropolitana de Tóquio tornou-se a maior do mundo, com aproximadamente 37 milhões de habitantes. Observem a imagem. Olha essa imagem aí, ó. Vista parcial da região metropolitana de Tóquio, no Japão, 17 de março de 2018. Nessa imagem, nós podemos ver que essa região é muito grande. Continuando a leitura. A maior cidade brasileira é São Paulo, que também se misturou com outras cidades que ficavam ao seu redor. A região metropolitana de São Paulo tem aproximadamente 21 milhões de pessoas, ocupando a quarta posição entre as áreas mais populosas do mundo. A imagem a seguir retrata parte da região metropolitana de São Paulo. Observe a imagem. Vista parcial da região metropolitana de São Paulo. São Paulo, 12 de junho de 2017. Podemos observar que essa região metropolitana de São Paulo também é muito grande. Nessa página 59, nós vemos a região metropolitana de São Paulo, porém, através de uma imagem de satélite. Acompanhe a leitura. Em uma região metropolitana, podem existir inúmeras cidades conectadas. Observe a imagem abaixo que mostra a região metropolitana de São Paulo. Vamos ler a legenda dessa imagem. Imagem de satélite que mostra a região metropolitana de São Paulo. São Paulo,
13 de novembro de 2013. Vamos encontrar algumas dessas cidades nessa imagem de satélite. Vamos lá. Localizem Santana de Parnaíba, Barueri, Osasco, São Paulo, Taboão da Serra, Embu das Artes, São Bernardo do Campo, Rio Grande da Serra, Mauá, Arujá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. Continuando a leitura. Ao observar a imagem, percebe-se que a grande área mais clara representa o espaço urbano da região metropolitana e o verde corresponde à vegetação. A região metropolitana representada tem como centro a própria cidade de São Paulo, pois ela concentra a maior quantidade de pessoas e serviço. Apesar de parecer que a área clara da imagem mostra apenas uma cidade, existem 39 municípios diferentes que se misturam e dividem ruas, áreas de lazer, transporte e serviços em geral, que é o que nós acabamos de conversar, que se trata de uma região metropolitana. Vamos ler a curiosidade abaixo? A imagem de satélite é uma fotografia de parte do estado de São Paulo, obtida por um equipamento muito potente, localizada dentro de um satélite artificial. Os satélites artificiais são construções humanas colocadas em órbita ao redor da Terra por um foguete. Os satélites artificiais ficam a mais de 35 mil quilômetros da superfície terrestre. A imagem ao lado representa alguns satélites artificiais que estão em órbita. Isso nós estudamos na aula de geografia sobre os satélites, a função que eles têm para a elaboração dos mapas. Você se lembra? Nessa imagem, podemos ver o mapa da região metropolitana de São Paulo. Vamos identificar os municípios que compõem essa metrópole? Vamos lá. Arujá. Veja se vocês conseguem observar as cidades que eu vou falar o nome. Arujá, nessa parte verde. Barueri. Biritiba Mirim. Caieiras. Cajamar. Embu Guaçu. Ferraz de Vasconcelos. Francisco Morato. Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Podemos observar todos esses municípios. São Paulo foi crescendo tanto que virou uma metrópole, juntou várias cidades para a formação dessa metrópole.
Na página 60, nós vamos observar duas imagens e comparar. Vamos observar as mudanças que ocorreram nesse local ao longo de mais de 100 anos. Vamos lá. Registro de viagem. Atividade 1. Observe e compare as imagens a seguir. Vamos ler a legenda para observar a diferença entre elas. Primeira imagem: Morro, Pão de Açúcar e Enseada de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1889. E a segunda imagem: Morro, Pão de Açúcar e Enseada de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 9 de junho de 2016. Então, podemos observar que é o mesmo lugar que está sendo representado nas duas imagens. Observe a diferença que há entre as duas. Dá uma olhadinha, observe, para podermos fazer as atividades abaixo. Pronto? Vamos lá. Marque com X as opções que indicam o que ocorreu por causa das transformações no espaço urbano. Primeira alternativa: o volume da água do mar aumentou. Será se aumentou? Há mais prédios? Sim, então você marca. Há mais construções ao lado do Morro Pão de Açúcar? Com certeza, né? E a próxima? A quantidade de moradores aumentou? Vocês acham que a quantidade de moradores aumentou? Com certeza, né? Então, vocês terão que marcar as três últimas alternativas, que são as mudanças que ocorreram. Na atividade 2, marque com X a opção que apresenta corretamente a definição de região metropolitana, de acordo com o que nós acabamos de conversar. O que é região metropolitana? Vamos analisar antes de marcar. Primeiro, é um espaço urbano de uma única cidade grande que tem todos os serviços básicos para a população? A região metropolitana é formada apenas por uma cidade, será? Vamos analisando. Próxima alternativa: conjunto de vários bairros de uma mesma cidade, os quais se ligam por meio de transporte público. Será se a conexão de bairros a região metropolitana? E a última alternativa: várias cidades que crescem e se misturam com uma cidade maior, dividindo com ela ruas, bairros e serviços. Alternativa terceira. Então, o seu X deverá estar na alternativa terceira. Região metropolitana são várias cidades que crescem e se misturam com uma cidade maior, dividindo com ela ruas, bairros e serviços. Igual nós observamos no mapa e na imagem de satélite da cidade de São Paulo. Atividade 3. Qual é a maior região metropolitana do Brasil? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte? Com certeza, São Paulo. Muito bem. A página 61 vai ser a nossa tarefa de hoje.
você vai destacar do material de apoio, lá na página 171, algumas imagens. Você vai analisar cada imagem e colar nessas colunas. Na primeira coluna, você vai colar as imagens que estão representando atividades de trabalho. E na segunda coluna, você vai colar as imagens que representam atividades de lazer. E na seção âncora, você vai ler e preencher esse texto com as palavras que estão em destaque. Leia com atenção, verifique onde você vai encaixar cada uma dessas palavras para o texto ficar com sentido. Na próxima aula, nós faremos a correção dessa tarefa. Fiquem com Deus e até a próxima aula.